Graça e paz, meus amados, né? Tudo bem com vocês? Hoje eu passei por aqui para contar para vocês um pouco, né, do meu testemunho, um pouco da minha vida, né, de como que eu conheci esse Deus maravilhoso, né? E queria pedir para vocês me seguir lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu canal do YouTube, né? Jéssica Rodrigues Parafuso Solto. E também no meu Facebook, Jéssica e Eric. Amém? Então, meus amados irmãos, eu conheci Jesus há praticamente 8 anos atrás, né? Até então eu vivia segundo as minhas vontades, o meu querer e as minhas decisões. E eram todas frustradas, porque acaba que o nosso livre-arbítrio nos conduz a caminhos tortuosos, né? Tortuosos e caminhos pesados. E quando eu conheci Jesus, foi num momento bem complicado, num momento de muita dor, de muito choro, de muito sofrimento, de situação bem crítica. Mas louvado seja Deus por isso, porque foi através dessa dor que eu pude entender e saber que tinha um Deus poderoso no céu, que transformaria tudo na minha vida, né? E quando eu passei por esse processo, foi algo assim difícil, mas maravilhoso. Porque o lugar onde eu me encontrei, né, através dessa dor, foi um processo dolorido para mim, mas foi edificante, porque através dessa dor eu pude ver o cuidado de Deus comigo, porque eu estava no fundo de um poço e que a mão de ninguém não me alcançava a não ser de Deus, né? E a minha mãe não podia me ajudar, o meu pai não podia, os meus irmãos, as pessoas que eu amava, ninguém podia, porque faltava algo dentro de mim. Porque muitas das vezes a gente acha que nós somos felizes, acha que tá tudo bom, mas não. A palavra diz que toda criatura anseia o seu Criador. E eu ansiava o Criador da minha vida, mas não entendia aquilo, né? E conforme foi indo, eu estava com 20 anos. Para mim hoje eu entendo que Deus olhou do céu e falou: agora chega, né? Agora é comigo e agora eu vou entrar nessa história. Porque através das minhas escolhas, das minhas atitudes, né? Dos meus erros, eu acabei criando situações, né, negativas e conheci Deus através desse sofrimento que eu passei, que foi algo que eu pude entender que de verdade tem um Deus poderoso. Antes eu conhecia Deus, irmãos, de ouvir falar, sabe? Eu sabia que tinha um Deus. Eu até às vezes ia nos lugares e falava: Deus tá lá no céu. E ele tá lá e deixa ele lá, mas eu não entendia que existia uma verdade que libertaria, que transformaria, uma verdade que purificaria, uma verdade que transformasse a minha vida, que chama Jesus Cristo, né? E ali, nesse dia que eu fui, a primeira vez que eu fui convidada pela pessoa que me ganhou para Jesus, eu fui com o coração bem duros, irmãos, bem duros mesmo. E nesse momento que eu fui, né,
Naquele dia, Deus naquele dia falou comigo. E naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Foi tão rápido. E eu era uma pessoa custosa, eu era uma pessoa difícil, né? Bem custosa mesmo. Eu era uma menina brigona. Eu brigava às vezes, né? Eu era uma pessoa que às vezes eu queria dizer algumas verdades que eu achava que eram as minhas verdades, mas não era a verdade das pessoas, né? Mas por quê? Porque a palavra de Deus, ela ensina, né? Quando Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira, né? É dele que jorra a água viva, é dele que vem tudo. E eu não tinha esse Jesus na minha vida, então sem Deus, eu sou podre, porque já é propício a isso, porque nós, sem o temor, sem a presença de Deus, nós somos propícios a errar muito mais do que a gente estando na presença de Deus, né? E ali eu conheci esse Jesus, eu levantei as minhas mãos para Ele, eu aceitei Ele como o único Senhor e Salvador da minha vida, né? E ali eu comecei a minha trajetória com Cristo. E o Senhor disse, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E eu precisava daquilo, eu precisava que Deus aliviasse a minha vida, né? Eu precisava que Deus aliviasse aquele fardo, aquilo que estava sobre mim pesado demais. Eu não estava aguentando aquela dor, aquela opressão, aquela tristeza. E o Senhor me pegou. E eu lembro que o Senhor começou a trabalhar na minha vida e eu comecei a ir bastante nos cultos, né? E aquilo Deus foi transformando o meu ser. E eu lembro que a minha família estava passando por um processo bem difícil pela vida de uma pessoa da nossa família que nós amamos muito, né? A gente estava passando por um processo de enfermidade na vida dessa pessoa e a gente estava orando, né? E a gente estava orando por ele, no caso. E eu lembro um dia que eu já estava indo na igreja, mas esse dia marcou a minha vida. Que foi o dia que a gente estava reunidos, né? Todo mundo na casa da minha avó. E teve um tio meu que se converteu primeiro do que eu. E aí eu lembro que ele veio nessa época, isso foi em 2013. E a gente estava todo mundo reunido ali. E ele foi e falou assim: vamos varrer de 2013 o que não fez bem pra gente, né? O que faz mal. E vamos pedir para 2014, pedir para Deus para trazer aquilo que faz coisas boas, né? Eu lembro que naquela determinada situação, todo mundo pegou a vassoura, né? Em formato de roda. E falou assim... E as pessoas começaram a varrer, né? Eu lembro que naquele dia, dentro de mim, eu falei com Deus, né? Eu pedi muito a Deus, para Deus varrer, né? No caso, tirar das nossas vidas aquela situação que a gente estava passando de enfermidade na nossa família. E eu lembro que aquele dia eu falei para Deus, não liga não, gente, que eu sou meio chorona mesmo, mas eu falei para Deus naquele dia: leva da minha vida esse meu jeito de ser, porque eu sei que esse jeito que eu sou machuca, né?
primeiro eu. E se machuca eu, machuca o Senhor. Porque é o Senhor que me fez. E se machuca o Senhor, machuca eu e machuca quem tá ao meu redor, né? Porque eu não queria ser mais aquela pessoa que machucava as pessoas através das palavras, das atitudes. E eu não queria mais aquela vida. Eu queria aquele Deus que trabalhava, que transformava as coisas. E eu lembro que eu falei isso com Deus nesse dia. Eu falei pra ele que eu não queria ser mais aquela pessoa, eu queria ser uma pessoa cheia dele. Mas pra mim ser cheia dele, eu tinha que me esvaziar de mim, né? Então, aquele dia eu falei isso com o Senhor. E eu lembro que eu orei. E eu jejuei 3 meses pra mim conter as minhas palavras. Porque eu tinha machucado muitas pessoas através da minha boca. E Deus fala em Provérbios que a palavra tem poder de matar e de viver. Quem tá ao nosso redor. E eu não queria mais ser uma arma ambulante na vida de ninguém. Eu não queria. Eu queria trazer vida. Eu queria trazer alegria. Só que para isso eu precisava me desvaziar de mim mesma e me encher de Deus. E aí começou o processo dolorido, mas para a graça de Deus edificante. E ali tudo começou, né? Depois desse dia que eu pedi para Deus me fazer outra pessoa, e foi de verdade, foi de coração, eu queria, eu não conhecia muito, não tinha muito conhecimento naquela época de Bíblia, ainda não tenho até hoje, né, a gente sempre tá aprendendo, mas na minha mente, eu queria ser aquilo que o Paulo fala, que é a carta que o mundo lê, né? E foi um processo meio complicado, mas Deus estava comigo. Porque eu passei alguns processos doloridos. Porque aquilo foi tão grandioso pra mim que eu queria sempre estar nas coisas de Deus, eu queria sempre estar focada em Deus, eu queria estar sempre ali, porque eu entendi que era só Ele, não tinha mais ninguém. E desse momento que eu entendi que era só Ele e mais ninguém, e eu quis dedicar minha vida por inteiro pra Ele. E muitas coisas foi ditas, mas como a vida é uma escolha de plantação, o retorno do que eu tinha plantado acabou vindo. Mas graças a Deus e louvado seja o Senhor, porque Deus estava comigo para me colher aquilo que eu plantei. Então eu ouvi muitas coisas e eu suportei calada por amor a Deus e porque também eu tinha que colher. Porque Deus, às vezes a gente passa por situações, a gente acha que Deus tem culpa. Não. Nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos o que plantamos e vamos colher exatamente o que nós plantou. Nós não vamos plantar morango, jiló e colher morango. A gente vai plantar jiló e vai colher jiló, né? Porque não adianta eu querer plantar uma coisa amarga e colher uma coisa doce, né? Então, foi nesse processo. E aí, vivia eu com meu menino. Foram dias bem complicados, né? Às vezes eu passava por coisas, mas eu ficava em silêncio porque eu falava com Deus. Porque muitas das vezes a gente tenta falar com homens na terra
eles não vê como Deus vê. E acaba te ofendendo, acabam te humilhando. E eu escutava coisas e eu entrava, né, no meu quarto e eu falava: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor me diz para me humilhar debaixo da tua potente mão, né? E eu passei um processo com meu filho pequeno. Nós passamos por dias apertados, mas sempre ele esteve comigo. Em momentos eu podia, às vezes, que eu estava vivendo algumas situações meio apertadas, meio difíceis. O meu filho às vezes olhava para mim e sorria, né? E através do sorriso dele eu via Deus sorrindo para mim. E aquilo me dava força, né? E assim eu fui caminhando. Conheci mulheres abençoadas, mulheres que foram divisoras de água na minha vida, que me ensinaram a orar, que me ensinaram a jejuar, a pagar preço, a levar as coisas de Deus a sérios, né? Deus colocou no meu caminho amigas. Deus colocou no meu caminho amigas mais chegadas do que irmãos, né? Quando a palavra de Deus fala assim: ame um amigo no dia da angústia, porque nascerá um irmão. Eu posso falar que eu vivi essa palavra, porque o Senhor pôs no meu caminho pessoas abençoadas. Um certo tempo da minha vida, eu achei que um dia uma pessoa falou pra mim, isso no começo, bem no começo da minha caminhada com Deus. A pessoa falou pra mim assim: como pode Deus estar na vida dessa menina? Olha o jeito que ela fala, olha o jeito dela. Ela não tem respeito por Deus, ela não tem reverência por Deus. Porque, irmãos, eu vou confessar pra vocês, tem hora que eu não bato bem da cabeça, minha cabeça é meio doidinha, mas é o meu jeito. Como se diz o meu pastor, eu sou ligado no 220, se deixar vai pro 380. Mas é o meu jeito, né? Não liga pro cachorro latindo, porque lá fora tá acontecendo alguma coisa. E um dia eu escutei isso dessa pessoa por causa do meu jeito de ser. Só que aquilo entristeceu meu coração. Porque eu falei, realmente, Deus não quer pessoas assim. E eu lembro que um dia, pela madrugada, Deus falou: eu te chamei do teu jeito. E eu vou te usar do seu jeito. E eu acreditei naquilo que Deus falou, né? Porque Deus é assim, gente. Ele usa as coisas loucas pra confundir as que pensam que é, né? E aí, nesse processo que eu passei, que nasceu as minhas amigas mais chegadas do que irmãs, né? Eu pude presenciar o cuidado de Deus através das pessoas. Tem amigas minhas que elas não sabem quem são. Que teve uma época, eu amo café, gente, eu amo café mesmo. Teve uma época na minha vida que eu tava passando uma situação que não tinha muita fartura das coisas, não tinha nada, e eu tinha café. O que não faltava era café. Deus era tão cuidadoso porque o que não faltava na minha vida era café.
E porque eu gostava muito de café, gosto até hoje. E eu lembro que a gente orava muito na minha casa, eu com as minhas amigas. A gente orava 3 horas da tarde, a gente orava meia-noite. E eu lembro que nós ficava brincando. Que nós acabava de orar. O que tem pra nós beber? Café. E eu lembro que nós bebia aquele café com a maior alegria do mundo. E nós sentava e imaginava coisas boas. E sonhava. E amizade não é aquela que só passa a mão na sua cabeça, não. É aquela que te repreende também nas horas que você precisa. E eu tô contando, gente, porque Deus tocou no meu coração mesmo pra me contar. Eu lembro que um dia, e Deus, ele não permitia, irmãos, ele não permitia eu falar com ninguém. Eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que passar por esse processo, mas ele sempre cuidava de mim. Eu lembro que um dia eu consegui uma providência, não lembro do que era. E eu perguntei para minhas amigas, falei, o que vocês querem comer hoje? E elas falou para mim o cardápio. Eu lembro que eu fiz com o maior amor, porque o que eu sempre peço para Deus até hoje é para Deus ensinar eu a ser grata. As pessoas, né, que ajudam a gente. Mas grata não, como se diz a palavra, né? Que não é pra gente amar só de palavras, mas sim de atitude. Porque não adianta a gente só falar que ama através de palavras, a gente tem que mostrar. E eu lembro que eu fiz aquela comida com tanto amor pra elas. Mas tanto amor. E eu lembro que a gente sentou na mesa e comeu aquele banquete que Deus tinha preparado. E ali depois nós rimos bastante, oramos, agradecemos a Deus. Mas dali nasceu irmãs que eu podia contar em oração. Porque eu aprendi uma coisa. Nesses 28 anos que eu tenho, amigo de verdade é o que te leva pro altar. É o que te traz para perto de Deus. E através disso eu pude ver o zelo de Deus através dos meus amigos. Eu pude entender que uma guerra só é vencida baseado mesmo naquela passagem que Deus fala que quando Moisés fica com as mãos para cima, né, para o povo ganhar a batalha, e tem 2 amigos segurando os braços dele, porque ele se cansava, né? E eu fui indo, irmãos, e buscando as coisas de Deus. Só que Deus, ele cria situações e tem propósito para tudo debaixo do céu, para todas as coisas. E um dia Deus mandou eu orando de madrugada. A gente orava na casa da nossa irmã Sônia. E um dia eu vindo embora da casa dela, era mais ou menos 3h15 da manhã. Eu lembro que Deus falou comigo para me fazer uma túnica de saco e ficar com aquilo pra rua. Eu falei, gente, ou eu tô louca, ou eu não tô batendo muito bem. Só que depois Deus confirmou através de outras vidas. No começo eu não entendi, mas depois eu entendi que o Senhor queria. Porque Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu não entendia porque o pano de saco, porque na palavra de Deus fala que o pano de saco era humilhação. Mas pra que eu tinha que andar pra rua com aquilo? Aquilo era pra quebrar o meu caráter. Transformar eu naquilo que Deus queria. Só que a transformação dói.
Eu era uma largata feia, sem forma, mas eu tinha que entrar dentro do casulo para me virar uma borboleta. E nisso tinha muitas situações na minha vida. Eu tinha que trabalhar várias áreas na minha vida que eu mesmo e junto com as circunstâncias da vida eu destruí, né? Eu tinha que reerguer os meus muros e foi indo. E na hora que eu já estava me erguendo, né? E lutando, aquilo Deus foi crescendo dentro de mim, foi crescendo dentro de mim. Hoje eu creio que Ele é maior do que eu mesmo. Dentro do meu coração, se alguém pudesse entender, né? Às vezes eu falo até pra minha mãe isso. A grandeza que eu tenho de Deus no meu coração, o amor, às vezes as pessoas não entendem. Mas Deus entende. E até aqui, irmãos, Deus tem cuidado de mim. E o Senhor foi cuidando de mim e usando de mim para cuidar de pessoas, né? E aí foi passando o tempo e nós fomos lutando, fomos vencendo, ganhava uma batalha aqui, entrava em outra peleja ali. Até que em 2016 eu entrei numa batalha qual o Senhor me pôs. E graças a Deus o meu Deus venceu, né? E eu quero assim compartilhar com os irmãos. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito para todas essas coisas. Ele, né, a palavra dele fala em Tiago, acho que é 1:4, fala assim, ó, em tudo que passares por provações, tenha alegria, porque dessa provação vai vir a sua perseverança, a sua fé, a sua determinação, sabe? E aquilo foi edificante na minha vida. E eu tenho uma passagem que é o meu amor, essa passagem que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E eu sempre gostava de estar adorando a Deus, fazer campanhas, mas deixa eu ver, 5 meses atrás, eu fiz um propósito com Deus, através de uma campanha que eu fiz, né? Que eu não queria ser mais a mesma na minha igreja. E nessa campanha eu falei para Deus, eu não quero ser mais a mesma. E eu fiz, irmãos, pela minha vida espiritual e ministerial. Porque Deus sabia onde o meu coração queimava, Deus sabia o que eu gosto de fazer, Deus sabe como eu gosto, né, de estar na obra dele, das coisas dele, Deus sabia, mas eu não queria mais ser aquela mesma pessoa. E eu fiz aquele propósito, aquela campanha pela minha vida espiritual e ministerial. E eu falei, Deus, faça a tua vontade. E eu quero poder ser capacitada no teu reino de cumprir aquela palavra e de pregar toda a palavra, mas para isso eu tenho que aprender do Senhor, eu tenho que ser algo, né, que mereça o que o Senhor tem. E eu fiz aquele propósito, irmãos. Foram 1 mês e meio de campanha. Para que a minha vida fosse transformada. E o Senhor deu a vitória. Hoje eu posso dizer para vocês que tudo coopera para nós que amamos a Deus.
E o Senhor está transformando cada vez mais a minha vida. Mas que você, eu, possa ver a grandeza desse Deus. Porque às vezes o povo fica assim, Jéssica, você sonha demais. Você parece louca. Você tem a imaginação fértil, não a imaginação. A palavra de Deus diz que o Senhor pega as águas do mundo inteiro com a palma da mão dele. O que ele pode fazer por mim e por você? Coisas grandes. E por que eu vou sonhar pequeno? Por que você vai sonhar pequeno? Eu já vi pessoas estéreis ter filhos. Eu vi uma pessoa praticamente morta voltar à vida. Uma pessoa com enfermidade. Eu vi uma pessoa que estava irrecuperada ser recuperada para Deus. Eu vi coisas grandes. Então, Deus, ele é maior do que todos os nossos problemas. Somente nele, ele é a fonte da água viva. Ele é o Deus que transforma, ele é Deus que trabalha. Hoje eu posso ter a santa presença do Espírito Santo, a doce paz de Deus, a alegria